Bom dia. Esse vídeo tem por objetivo demonstrar o funcionamento da API que foi desenvolvida com o objetivo de fazer o gerenciamento de chamados. Dentro da API, a gente pode realizar as operações de busca de chamados cadastrados, podendo filtrar a busca pelo status do chamado. Os resultados eles são apresentados ordenados pela data de criação do chamado. Criar um novo chamado, atualizar um chamado, no caso, atualizar a descrição opcionalmente, e o status. Buscar os detalhes de um chamado específico e apagar, excluir um chamado específico. Bem, no caso da busca de chamados, eu posso passar como parâmetro qualquer um dos status ou parâmetro nenhum, onde ele vai me retornar todos os chamados já cadastrados e ordenar o resultado pela data de cadastro dos chamados. No caso aqui, se eu setar o valor em atendimento, por exemplo, como um parâmetro da busca, como um filtro, ele me traz apenas os chamados que estão com status em atendimento. No endpoint de criação de um novo chamado, ele espera no corpo da requisição o título, a descrição, o nome do solicitante e o e-mail do solicitante. As outras informações, como a data de criação e o status, são automáticos, são gerados automaticamente. Vou criar um novo chamado para demonstrar. Título impressora. Apresentando erro ao imprimir. Descrição. Nome do solicitante. Vou botar meu nome, o e-mail do solicitante. Ao executar, ele cria um novo chamado, aqui no caso o chamado de ID número 7. Ele coloca o horário direitinho e o status automático, como aberto, a data e o horário no caso, e o status como aberto automaticamente. Caso eu vá criar um chamado e no e-mail do solicitante eu não coloque, por exemplo, o e-mail com um arroba, ele faz a validação dando um erro dizendo que o e-mail do solicitante deve ser válido. Caso eu coloque os dados como string vazia, ele também tem um tratamento de erro para impedir que o usuário cadastre sem as informações obrigatórias. A descrição é obrigatória, o nome é obrigatório, o título é obrigatório e o e-mail do solicitante deve ser válido. Faz todas essas validações. No caso da atualização de um chamado, ele espera no corpo da requisição um ID, a descrição é opcional, eu posso preencher ou não, o status do chamado é obrigatório para que se atualize o status. Então, eu quero atualizar o ID de chamada número 2. Eu vou só consultar aqui para ver rapidinho. No atendimento, vou consultar todos. Existe o número 2. Defeito na impressora, impressora não li. Certo. Vou atualizar o número 2. A descrição. Eu vou apagar só para que a gente possa ver que a descrição está como um parâmetro opcional.
e ele consta como em atendimento, eu vou mudar o status dele para concluído. Executar e ele me devolve o status concluído, a descrição continua a mesma, porque eu não alterei, mas se eu colocar a descrição, se eu colocar a descrição, a impressora apresenta erro, simplesmente não imprime. Para poder atualizar a descrição e executar, deu um errinho aqui. Esqueci de colocar ali. Pronto. Ele atualiza a descrição, que antes estava como a impressora não liga, agora está como essa frase, a impressora apresenta erro. Se eu consultar novamente usando o endpoint de consulta, de listar todos os parâmetros, ele me traz ela com a descrição atualizada e eu também posso utilizar o, o endpoint para detalhar um chamado específico, passando apenas o ID do chamado. No caso, eu vou passar o 2 e ele vai me retornar só o ID, só o chamado do ID correspondente, né? Que foi o que eu alterei no endpoint anterior. É... Ah, no caso da exclusão do endpoint da exclusão de um chamado, eu posso simplesmente passar o ID desse chamado, também vou passar aqui o número 2 para excluir, e ele me retorna a resposta 204, padrão no content. Se eu for fazer a busca do chamado na lista, ele não vai mais aparecer aqui. E se eu buscar no endpoint passando o ID do chamado, ele me retorna o 404 dizendo que o chamado com ID 2 não foi encontrado. Esse aqui foi o chamado criado anteriormente. E é isso.